O mistério do salário sumindo. Descubra os vilões ocultos do seu dinheiro. Você já parou para pensar onde seu dinheiro realmente vai todo mês? A resposta, para muitos de nós, é um mistério frustrante. Recebemos o salário, pagamos as contas essenciais e, de repente, o dinheiro some. A primeira reação é sempre culpar os vilões óbvios. O cafezinho diário, aquela assinatura de streaming que mal usamos, talvez um lanche extra no almoço. E sim, esses gastos podem somar, mas a verdade é que eles raramente são os verdadeiros ladrões do nosso orçamento. Eles são, na verdade, apenas os capangas. O verdadeiro inimigo, aquele que opera nas sombras, é muito mais sutil, muito mais insidioso. Ele não grita por atenção, ele sussurra, se infiltra e, antes que você perceba, uma parte significativa da sua renda está sendo corroída por forças que você nem sequer percebe que estão em ação. Imagine a cena. Você está navegando na internet, vê algo que te agrada e com um clique a compra é feita. Um valor pequeno, talvez 30, 50 reais. Parece inofensivo, certo? Mas e se isso acontecer 5 vezes por semana? E se essas pequenas compras impulsivas, feitas sem planejamento, se tornarem um hábito? Ou pense nas tarifas bancárias que você paga religiosamente todo mês, sem questionar, sem saber se são realmente necessárias, ou se poderiam ser evitadas com uma simples mudança de plano. E as assinaturas? Não apenas a de streaming, mas aquelas de softwares, aplicativos, clubes de fidelidade que você talvez nem use mais, mas que continuam debitando do seu cartão de crédito em um ciclo automático e esquecido. Esses são os inimigos ocultos, os gastos invisíveis, que somados podem representar um rombo muito maior no seu bolso do que qualquer café caro. O problema é que fomos ensinados a olhar para o dinheiro de forma muito superficial. Ensinaram-nos a trabalhar duro para ganhar, a poupar um pouco e a gastar com responsabilidade em coisas necessárias. Mas ninguém nos ensinou a identificar as armadilhas financeiras do dia a dia, as pequenas fugas de dinheiro que, ao longo do tempo, se transformam em rios de perdas. Não se trata de privação, de cortar todos os prazeres da vida. Pelo contrário, trata-se de consciência. Trata-se de entender para onde cada centavo está indo e por quê. É sobre desmistificar a ideia de que a culpa é sempre do luxo externo, quando, na verdade, os maiores ralos financeiros, muitas vezes, estão escondidos nas entranhas do nosso próprio comportamento e nas estruturas financeiras que aceitamos sem questionar. Prepare-se para uma jornada de clareza e empoderamento financeiro. Vamos desvendar os mecanismos por trás desses inimigos ocultos e, mais importante, te equipar com as estratégias e a mentalidade necessárias para combatê-los. Não se trata de mágica ou de soluções rápidas, mas de um entendimento profundo e prático de como o dinheiro funciona e como você pode fazê-lo trabalhar a seu favor em vez de ser sugado por forças invisíveis. Sua jornada para o controle financeiro começa agora, e o primeiro passo é abrir os olhos para quem são seus verdadeiros adversários. E se eu te dissesse que o verdadeiro inimigo do seu dinheiro não é uma assinatura de streaming, um jantar fora ou um carro novo? Se eu te dissesse que os maiores ralos financeiros na sua vida são, na verdade, invisíveis, silenciosos e muitas vezes aceitos como parte do custo de vida, sem questionamento? A maioria das pessoas pensa em cortar gastos óbvios quando querem economizar. Preciso cancelar a academia que não vou. Vou fazer café em casa, menos delivery. E essas são ações válidas, sem dúvida, mas elas atacam apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema, o que corrói o seu potencial financeiro ano após ano, reside em falhas mais profundas, em hábitos insidiosos e em estruturas financeiras que nem sequer percebemos estar pagando. Pense nas tarifas bancárias. Você as paga todo mês, certo? Um valor pequeno, talvez 10, 20 reais, que se acumula ao longo do ano. Mas você já parou para analisar se essas tarifas são realmente necessárias? Você conhece todas as opções de conta que o seu banco oferece? Muitos de nós simplesmente aceitam o pacote padrão sem saber que poderíamos ter uma conta isenta de tarifas ou com custos muito menores, apenas mudando de plano ou de instituição. Essa é uma das primeiras brechas por onde o dinheiro escapa, a complacência com o que é normal. E as compras impulsivas? Não estou falando de um item caro que você planejou, mas daquelas pequenas coisas que você compra sem pensar.
um aplicativo novo, um livro digital, um acessório para o celular, um doce na fila do caixa. Sozinhas, parecem insignificantes, mas imagine fazer isso 3, 4 vezes por semana. Em um mês, esses pequenos gastos podem somar centenas de reais. Eles se tornam um dreno constante, invisível, porque o valor de cada transação é baixo demais para gerar um alarme imediato. É o efeito gota a gota, onde a constância e não o volume individual é o que causa o dano. E outro grande vilão, e talvez o mais perigoso, é a taxa do aperto, os juros exorbitantes do cartão de crédito. Quando não pagamos a fatura integral, entramos em um ciclo de dívidas que nos cobra taxas altíssimas. Muitas vezes as pessoas usam o crédito rotativo ou parcelam a fatura sem ter plena consciência do custo real. Esse dinheiro que você está pagando em juros não está indo para algo que você comprou, mas para o privilégio de ter se endividado. É um dinheiro que poderia estar trabalhando para você, investido, crescendo, mas que está sendo literalmente queimado em taxas de juros. Essa falta de previsão transforma imprevistos em desastres financeiros e sonhos em dívidas. Estamos falando de um inimigo que não se manifesta como uma conta óbvia, mas como uma erosão constante da sua capacidade de construir riqueza e segurança financeira. Este roteiro vai além das dicas superficiais. Vamos desmistificar esses inimigos ocultos, desde as tarifas bancárias esquecidas e as compras por impulso de baixo valor, até a perigosa armadilha dos juros do cartão de crédito, a taxa do aperto, que pode te prender num ciclo de dívidas quase impossível de quebrar. Prepare-se para uma jornada de clareza e empoderamento financeiro. Vamos desvendar os mecanismos por trás desses inimigos ocultos e, mais importante, te equipar com as estratégias e a mentalidade necessárias para combatê-los. Não se trata de mágica ou de soluções rápidas, mas de um entendimento profundo e prático de como o dinheiro funciona e como você pode fazê-lo trabalhar a seu favor, em vez de ser sugado por forças invisíveis. Sua jornada para o controle financeiro começa agora, e o primeiro passo é abrir os olhos para quem são seus verdadeiros adversários. O que realmente nos impede de ver esses gastos invisíveis é a nossa própria percepção do valor. Estamos condicionados a associar grandes quantias a grandes problemas. Um boleto de R$1.000 assusta, um débito de R$29,90 passa despercebido. Essa dissonância cognitiva nos torna vulneráveis. A verdade é que o dinheiro, independentemente da quantia, tem o mesmo poder de compra. Cada R$10 que você gasta em algo supérfluo é um R$10 que deixa de ser investido, de ser direcionado para uma meta importante ou de formar a sua reserva de emergência. É um desperdício de potencial que se acumula exponencialmente. Além disso, a facilidade de acesso ao crédito, especialmente o cartão de crédito, criou uma ilusão de abundância temporária. A capacidade de parcelar compras, de fazer um pagamento mínimo e de ter acesso a um limite alto nos faz sentir que temos mais recursos do que realmente possuímos. Essa desconexão entre o que temos e o que podemos parecer ter é um terreno fértil para o endividamento. A atraente do crédito rotativo, por exemplo, é um buraco negro financeiro. Os juros cobrados sobre o saldo devedor são astronômicos, transformando uma dívida aparentemente pequena em uma bola de neve incontrolável em questão de meses. A taxa do aperto não é apenas um custo, é um imposto sobre a sua falta de liquidez e planejamento. Além disso, a falta de uma visão clara do futuro financeiro contribui para a proliferação desses gastos ocultos. Quando não temos objetivos definidos, seja comprar uma casa, garantir uma aposentadoria tranquila ou simplesmente ter uma reserva para imprevistos, o dinheiro tende a se dissipar em satisfações imediatas e de baixo impacto. A ausência de um porquê forte para poupar e investir nos torna mais suscetíveis a gastos impulsivos e a aceitar tarifas e taxas sem questionar. É como navegar sem bússola. Você pode estar se movendo, mas não necessariamente na direção certa. Considere agora a complexidade das compras por impulso de baixo valor. Frequentemente, essas compras são triggeradas por emoções, tédio, estresse ou até mesmo a busca por uma gratificação instantânea. Um aplicativo novo, um livro digital, um acessório para o celular, um doce na fila do caixa. Sozinhas, parecem mínimas, mas considere o que acontece quando se tornam parte da rotina. O verdadeiro dano não é a transação individual, mas a repetição diária ou semanal
que ao longo de um ano pode equivaler ao valor de um investimento significativo ou de uma viagem desejada. É o efeito gota a gota, onde a constância e não o volume individual é o que causa o dano. Outro ponto crucial a ser compreendido é a erosão do poder de compra através de tarifas e taxas que não são diretamente ligadas a um serviço específico, mas a manutenções e cobranças administrativas. Pense em taxas de manutenção de conta, anuidade de cartões que você não usa, ou até mesmo custos de transação em serviços que poderiam ser gratuitos ou com custos muito menores. Essas cobranças são frequentemente automatizadas e dificilmente notadas, porque são apresentadas como custos operacionais inerentes. Contudo, cada centavo pago em tarifas desnecessárias é um centavo que não está crescendo, não está sendo investido e que, ao longo do tempo, representa uma perda de patrimônio considerável.